E aí galera, beleza? Estamos aqui na parte 2 de um vídeo comentando a publicação da revista super interessante que fala sobre Lilith, que é isso aí, deu um certo rebuliço e tal, nada muito grande, foi recomendação do meu amigo Cássio, abraço Cássio de novo. Então já tem um vídeo, a parte 2, falando sobre a primeira parte do texto, e aqui a segunda parte vai ser um pouquinho mais rápido, analisando o texto e refutando alguns argumentos deles. Não que eles estejam defendendo, né, mas eles estão só trazendo uma curiosidade. E aí eu também vou comentar sobre os comentários que estão aqui na publicação, tá bom? Vai ser interessante. Novamente, isso aqui não é um ataque, isso aqui é só tô lendo, comentando amigavelmente, tá bom? Um abraço pra super interessante aí. Se algum dia nós virar famoso, né? Eu gosto muito da revista. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis seria histórico. Durante os anos dos séculos 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, na verdade são judeus, né, ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passaram a adorá-la, cultuando-a como deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito da criação da humanidade e subsequente do Gênesis judeu e católico. Primeiro, não faria sentido os babilônicos eles tentarem, eles irem até a tradição judaica para cultuar alguma coisa da tradição judaica que não fosse Deus, né? Porque na tradição judaica só há um Deus, isso é extremamente forte lá. Segundo ponto contra isso, né? Talvez isso aqui seja de fato uma coisa histórica realmente, mas seria assim uma exceção da exceção. Como a gente vê qual é a atitude do rei da Babilônia, né? O Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, ele tenta acabar com as raízes judaicas, as raízes hebreias dos judeus que foram capturados, principalmente mudando o nome deles e trazendo a tradição deles para cima da tradição judaica para, né, acabar com essa tradição deles. Então isso é de fato uma tentativa, era a estratégia dos babilônios fazerem nas suas dominações, dissipar a cultura da nação dominada. Então eu não vejo muito sentido os babilônicos irem até a tradição judaica e procurar alguma coisa para cultuar, principalmente quando não era algo já cultuado antes, tá bom? Porque sequer era explícito, enfim, no máximo era uma interpretação que já podia existir, tá? Mas essa interpretação pode também ter sido posterior. A segunda coisa é a forma com que os judeus passaram a tratar o texto bíblico a partir do exílio na Babilônia. Toda a religiosidade judaica, antes do exílio da Babilônia, era extremamente focado no templo. Era no templo que as pessoas exerciam as suas atividades religiosas, né? Tanto que eles tinham, de fato, muitas viagens até o templo para fazer adoração, para fazer oferendas e tal, muita coisa. Só que com eles sendo retirados do território deles, eles já não podiam mais cultuar no templo. E isso é um tema muito, muito, muito forte em todos os textos que são dessa época do exílio babilônico, né? A forma com que Neemias tenta reerguer o templo, como que os profetas posteriores a Neemias criticaram a forma com que o povo não estava empenhado no templo e tal, demonstra que o templo de fato era uma coisa absolutamente importante. Tem salmos de lamentos de que eles não podiam mais ir no templo e tal. Então o templo era a centralidade da religiosidade deles, que foi perdida no exílio. E o que entrou no lugar? O texto bíblico. O texto bíblico, quando eles foram exilados, eles levaram consigo pelo menos o texto, as tradições e tal, e como eles já não tinham mais contato com o templo, a forma que eles tinham de se relacionar com Deus, de buscar sua religiosidade como nação, era através do texto. E o texto ele foi ainda mais, né, sacralizado nesse momento. E quando você sacraliza o texto, você não vai simplesmente ficar tirando coisas do texto, tá ligado? Não faz sentido. No máximo você reorganiza em pergaminhos, né, conjuntos de pergaminhos. Então você tem o Pentateuco, ele é um conjunto de pergaminhos, ele é um pergaminho, você tem os livros, os profetas anteriores, os profetas posteriores, os escritos e tal, porque essa no máximo foi a configuração que eles poderiam ter feito lá. Mas eles não iam tirar coisas, porque o texto era absolutamente sagrado para eles. Uma das formas de se ver isso é o final de Neemias, a forma com que eles tratam o texto, né? O texto ele passa a ser central para eles, e tanto que é a partir daí que nasce, né, a tradição farisaica. Em seguida vai ter um trechinho que vai estar aparecendo aí para vocês, que associa a palavra Lilith a coruja, tá? E tem alguns textos em Isaías que a palavra coruja se assemelha muito a Lilith e tal,
Só que como eu não sou muito conhecedor do hebraico, eu vou deixar um vídeo aqui em cima do Vitor Fontana, que ele conhece mais da língua hebraica, e ele eu sei que já refutou essa falácia aqui também. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução do latim e tal, que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. Outra falácia, tá? Porque embora eles realmente tenham assumido a Vulgata como uma versão oficial, e a Vulgata ela tinha muitos problemas de tradução, esse aqui não era exatamente um dos problemas de tradução dela. Praticamente assim, não é que tirou a única menção. Não tinha menção. Exato. Tirou a única fonte que usava como desculpa para inventar essa falácia. Exato, exatamente. E a segunda coisa é que eles não queimaram as versões gregas ou as versões hebraicas do texto. Eles só adotaram como oficial a Vulgata para fazer uma coisa universal. Mas as antigas versões ainda estavam lá e ainda eram copiadas, né? Principalmente pelos judeus. Então nada foi exatamente perdido. Que era uma coisa que não era real, que não existia. Eles não adotaram essa coisa que não era real, que não existiam. E aí eles meio que fecharam a porta de uma margem de interpretação para alguma coisa fantasiosa, tá bom? Foi isso que aconteceu com a Igreja Católica. E aí eles terminam, né, o último parágrafo. Essas são, resumidamente, as evidências a favor da existência de Lilith, apontado por diversas fontes. Mas existem explicações oficiais para cada uma delas. Você pode ver clicando no link na bio. Então é interessante aqui que eles pelo menos falaram, olha, tem explicações lógicas e racionais para cada uma dessas evidências, dessas questões aí e tal. Mas eu acho que a principal coisa aqui que a gente deve reforçar é essa coisa que está lá na primeira metade do vídeo, na primeira parte, que é talvez uma força dessas pessoas poderosas em querer oprimir as mulheres. Isso é uma coisa que não existe, tá bom? Se eles quisessem oprimir as mulheres, eles teriam que tirar outros livros da Bíblia, como por exemplo Cantares, que a mulher tem uma fala muito grande lá, ela tem um espaço enorme. Ruth e Esther, que são outros livros e histórias que são focadas só em mulheres, sabe? Você tem Juízes, você tem a Débora, que é absolutamente forte, empoderada, tá ligado? A Débora é incrível, cara, é incrível. Ela não deixa, ela era poderosa, ela era mais poderosa que os homens tiveram que ir a ela pra ir vencer uma batalha, tá ligado? Então, tipo assim, isso, por que esse aqui não tiraram? E tiraram a Lilith, que é uma coisa, tipo, não faz o menor sentido, tá bom? Não caia nessa. Agora vamos ler alguns comentários que pode ser interessante. As pessoas espumando porque o texto vai contra a crença delas, só prova que quem não questiona as próprias convicções está fadado à ignorância. Primeiro que isso aqui não é exatamente uma convicção, porque não é algo que existe, tá bom? Mas, de fato, quem perde a linha por mitos como esse aqui precisa focar um pouquinho mais na escola bíblica dominical, né, galera? O segundo comentário. Por isso aquela bala da maçã verde se chamava Lilith, era bem azedinha. Então, aqui é uma mulher comentando, né? Um dos motivos de Lilith ter sumido é que tanto no nascimento do menino na manjedoura, tanto em qualquer história, o protagonismo é outro, né, queridos? O apagamento do feminino perante a história é verídico e nítido, mas eu acabei de falar de Esther, de Ruth, de Débora, tem um monte, tá bom? Tem um monte, é só procurar. As narrativas dos patriarcas, das mulheres dos patriarcas e tal, por mais que de fato, isso aqui é um fato, né? A sociedade naquela época dava um valor diferente pro homem e pra mulher, mas Deus não dava um valor diferente pro homem e pra mulher, tá bom? Isso é uma coisa que deve ser explicitado. Moral da história. Como acreditar num livro de quase 2000 anos, escrito e reescrito pelos homens, que durante séculos eram os únicos que podiam aprender a ler e escrever? De fato, é uma lástima que as pessoas eram os únicos a aprender a ler e escrever, mas talvez, pense nisso, tá bom? Se não fosse a igreja, muitas outras pessoas não teriam aprendido a ler e escrever, e se não fosse a igreja, com a sua tradição de escrita e reescrita para manter os escritos, não só bíblicos, mas outras coisas também, muito mais teria se perdido. E outra coisa que a pessoa aqui pode estar querendo se referir é que a Bíblia ela foi escrita, apagada e reescrita e que muita coisa podia ter se perdido, e isso também não é verdade. Tá? Desde a criação dos escritos bíblicos, eles eram assim, tidos como palavra de Deus. E para quem crê, não faz o menor sentido mudar isso, manipular isso. E outra coisa, como a Bíblia foi muito copiada em muitos lugares diferentes,
é extremamente difícil, nem se o Papa hoje quisesse mudar uma coisa na Bíblia, ele conseguiria, porque a universalidade da crença da Bíblia é tão grande que, sabe, não tem como se perder coisas mais antigas. Então, outra coisa, outro comentário. Interessante como a simples menção à possibilidade de Lilith ter existido causa tanto incômodo em alguns. Mais interessante ainda é pensar que, se ela não existiu, e se isso é uma grande bobagem, por que seu nome e o que simboliza é ainda tão forte mencionado em tantos lugares? Porque é uma teoria da conspiração. É a teoria da conspiração. E aí as pessoas dão muito espaço para isso. Daqui a pouco chegou o pessoal que acredita em tudo da Bíblia. Texto que já foi traduzido em milhares de vezes, editado e reeditado. Ah não, eles já chegaram. Vão dizer que a história do demônio, heresia, bababá. Pois é, então você, por favor, esquece tudo que você aprendeu sobre Platão, Aristóteles, toda essa história antiga e tal, porque, meu Deus, foi escrito, reeditado e editado. Você, por acaso, vai encontrar o texto original de Platão e Aristóteles em algum lugar? Não vai. E nem de muitos outros pensadores que você pode extremamente valorizar não foram preservados os seus originais para você saber qual era, talvez, a ideia original dele e tal, então esquece, tá bom? Isso aí é um mito, uma falácia. O homem, no seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Tem muita gente que cria Deus à imagem e semelhança, até mesmo no cristianismo. Quando a pessoa quer inventar um Jesus, quer olhar como que Jesus interpretaria tal passagem. A pessoa está criando um Jesus à sua imagem e semelhança, está interpretando a passagem da forma que ela quiser, tá bom? Então, a maioria das pessoas, na verdade, creem em um Deus à sua imagem e semelhança, mas não no cristianismo. A gente foca em crer no Deus que é expresso na Bíblia, tá bom? Por isso que a gente tem que ler tanto. Fora que, por exemplo, Lilith, hoje em dia, ela é tida como imagem e semelhança do imaginário das pessoas. Exato. Do imaginário da ideologia das pessoas. Exato. Por exemplo, isso aqui está expresso nesse próximo comentário. Temos aqui uma rebeldia feminista. Pena que foi apagada. Por que será? Olha só, se você está colocando que a Lilith ela era feminista, então é você que está criando uma Lilith, a sua imagem e semelhança. Então perceba que você está colocando, e é um anacronismo absolutamente enorme, você querer colocar feminismo em uma personagem tão antiga. Quando eu já falei várias vezes aqui, há muitas outras histórias no Antigo Testamento centradas em mulheres que não foram tiradas da Bíblia. Até mesmo Cristo, depois da sua ressurreição, a primeira pessoa que ele foi aparecer foram para um grupo de mulheres. Olha só. Então é isso, galera. O resto daqui já são, acho que, pessoas mais crentes e tal, que defendem o texto bíblico. E eu acho que a gente conseguiu tirar bastante coisa de toda essa discussão aqui. Eu achei absolutamente interessante. Se você quiser que eu analise outra teoria da conspiração, outra falácia, ou alguma coisa que você viu inventarem por aí, como, por exemplo, que o cristianismo é o ópio do povo, blá blá blá, me manda uma mensagem, você pode comentar aqui nos comentários do YouTube ou me mandar uma mensagem no Instagram, que você também pode encontrar aqui embaixo, beleza, galera? Eu agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo, eu peço encarecidamente que você dê o like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal, comente o que você quiser, comente algum absurdo, talvez, e é isso, galera, um abraço, falou!